Veja que nós estávamos falando de tradição apostólica. E agora a gente pergunta, como se realiza esta tradição apostólica? Meus amigos e minhas amigas, louvado seja Jesus Cristo que nos ama. Estamos tratando, portanto, da tradição apostólica, aquela transmissão de um para o outro. E a questão diz assim, como se realiza a tradição apostólica? Como ela se realiza? E se realiza basicamente de duas maneiras. Em primeiro lugar, mediante a transmissão viva da Palavra de Deus. O anúncio explícito daquelas pregações que os apóstolos faziam, indo de comunidade em comunidade, indo de cidade em cidade e reunindo o povo e anunciando o quê? Anunciando aquilo que receberam de Jesus Cristo. Aliás, eles começavam sempre com o anúncio de Cristo, que morreu e ressuscitou. Portanto, de Cristo morto e ressuscitado. Então eles diziam, Ele está vivo. Imaginem vocês, se viesse uma pessoa aqui em Frederico Westphalen, tivesse morrido e depois Ele aparecesse e todo mundo pudesse enxergá-lo. E isso aconteceu com Jesus. E eles viam, por isso que eles vibravam tanto, eles diziam, eles anunciavam, Cristo está vivo. Somente mais tarde é que foram falar da infância de Jesus. Mas eles se aprenderam que Jesus tinha ressuscitado e realmente Jesus ressuscitou. Porque ele não apareceu só para uma pessoa, apareceu para os 12, apareceu para mais gente, apareceu uma vez para 72, que os mandou de 2 em 2. Num outro momento ele apareceu para 500 pessoas. Então vejam que eles anunciavam o Cristo vivo, que somente mais tarde eles aprenderam a falar da infância de Jesus. Eles podiam falar com propriedade, sabem por quê? Porque eles tinham Nossa Senhora junto, que foi a mãe de Jesus. Veja que como Deus faz as coisas certas. Ele deixou Nossa Senhora e para que realmente a igreja se fundamentasse em cima de coisas bem concretas. Certamente ouviram muitas vezes Nossa Senhora contar, de tal maneira que São Lucas, ele aprendeu de Nossa Senhora todo o evangelho que ele escreveu. Então, dos vários milagres, de vários encontros com o Senhor. Mas o grande diferencial é que eles começaram anunciando que Jesus está vivo. Este é o grande diferencial da igreja. Porque São Paulo diz assim, se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Veja que coisa importante. Porque quando Jesus ressuscitou, Ele mostrou que Ele é capaz de vencer a morte. E Ele deixou bem claro, eu vou fazer isto com vocês também. Isto vai acontecer com vocês. Então, anunciando que Ele está vivo, e eles anunciavam com todas as suas forças, aquele que vos anunciamos está vivo. Mas com o tempo começou a haver um desejo das comunidades ter essa tradição apostólica por escrito. Então vejam, um apóstolo passava numa comunidade e uns não estavam presentes e eles diziam o que ele disse, o que João disse, o que Pedro disse. Aí não sabiam, então por isso que começaram a escrever. E aí vem a segunda forma de transmissão da tradição apostólica, que é através da Sagrada Escritura. E aí surgiu o Novo Testamento. Veja que lá no começo da igreja não tinha Novo Testamento, tinha só o Antigo. Os apóstolos e alguns deles chamados evangelistas, então eles começaram a colocar no papel aquilo que tinham aprendido diretamente de Cristo. Alguém dirá, por que Jesus não escreveu? Porque Jesus quer que nós, através dos tempos, cada um de nós vai ensinando o outro. Mas Jesus podia dizer, mas será que eles não vão cometer erro? Ele tinha certeza que não.
por isso que Ele quis a nossa fé e Ele disse: eu vou enviar o Espírito Santo. E realmente é o Espírito Santo que nos conduz. Ou como diz São Lucas, através de uma pesquisa, ou então os apóstolos que escreviam às comunidades, aquilo que era fruto da sua experiência com Jesus Cristo. Então eu repito, a Sagrada Escritura nasceu de um segundo momento do Novo Testamento. Momento em que as comunidades elas sentiam o desejo de ter por escrito aquilo que haviam recebido oralmente. Então os apóstolos lá pela segunda, terceira década do cristianismo, nem todos eles sabiam escrever. Mas quem sabia escrever mesmo, sabe quem era? Mateus. São Mateus, ele era republicano, ele era cobrador de impostos, então um cara bem esclarecido. Então os apóstolos sentaram e botaram ele na parede. Mateus vai escrever aquilo que nós estamos dizendo. E por isso que São Mateus é o primeiro evangelho escrito, foi o de São Mateus. E como eles estavam diretamente em contato com os judeus foram os primeiros cristãos e muitos foram convertidos ao cristianismo. Hoje tem o judaísmo que eles conservam como antigamente, mas muitos passaram a ser cristãos católicos. Então todos esses judeus, eles sabiam bem o Antigo Testamento. O que nós encontramos no Evangelho de Mateus, que ele foi o primeiro a escrever? Encontramos, ele confronta sempre, lá no Antigo Testamento foi assim, aqui vai ser assim. Aqui está acontecendo porque lá foi dito aquilo. Então ele relaciona, nós vamos encontrar em Mateus, muitas vezes, comparações Antigo e Novo, que nos outros 3 evangelistas a gente não encontra tanto. Porque ele escrevia para o judeu, e o judeu sabia, não digo de cor, mas sabia o Antigo Testamento. E é claro, ele copiavam então ali alguns discursos, alguns dos ensinamentos dos apóstolos, outras comunidades então pediam isso aí, então São Mateus começou a escrever. Então, sabendo que um dos apóstolos havia passado por determinada local, havia deixado algum ensinamento do qual havia escrito, eles solicitavam uma cópia. Aí vem o xerox, certamente eles não tinham xerox na época, mas um copiava o outro. Daí surgiram as cópias que eram distribuídas. E daí surgiram os diversos documentos. Aí os apóstolos olhavam dele e diziam: podemos ler isso aqui nessa comunidade? Eles diziam: este pode, este não. Daí surgiram os apócrifos, que são aqueles que não são verdadeiros. Que um sujeito lá, ele queria, sei lá eu fazer o quê, ele escrevia e dizia segundo Mateus, segundo Lucas, mas não tinha sido ele que escreveu. Por isso que os apóstolos olharam no começo, eles diziam: este pode. E daí foram classificados os 4 evangelistas: Mateus, Lucas, Marcos e João. Porque foi uma seleção das próprias comunidades, daí que surgiu a importância dos 4 evangelistas. Então surgiram as cópias que eram distribuídas e para serem meditadas e lidas e serem colocadas em prática. Portanto, a Igreja ainda hoje valoriza muito esta tradição apostólica, essa tradição oral. E depois aí vem a Sagrada Escritura. Então, quando nós falamos da Palavra de Deus, não falamos só da Sagrada Escritura. A Palavra de Deus é aquilo que recebemos também oralmente. A Igreja Católica não é a Igreja do livro, como muita gente diz. Não. Aquilo que nós recebemos oralmente, e disto nos dá testemunho o apóstolo, o evangelista São João, que ele disse assim: se eu fosse colocar por escrito tudo o que eu vi de Jesus e vi de Jesus, no mundo todo não caberia tantos livros. Por isso que alguém disse que depois de 2 milhões de anos que nós estivermos no céu, nós ainda não entendemos nem 1 milímetro do que é Deus. Então, para nós, pois que recebemos a tradição apostólica que a Igreja nos apresenta e conserva com tanto carinho e amor, é uma graça especial.
Eu poder conhecer hoje aquilo que Deus quer me revelar e ter a certeza que isso é a palavra de Deus e que pode e deve orientar a minha vida. Isso é uma graça que a gente não consegue alcançar a sua dimensão. Então, para que todos vocês, para que todos nós acolhamos essa tradição apostólica, este testemunho dos apóstolos, que a Igreja coloca à nossa disposição. Para o quê? Para penetrar nas verdades da fé. Então, para que isso aconteça, façamos a oração da Divina Misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, o sangue e a alma e divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia a nós e do mundo inteiro. Para isso, peçamos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e no amor de Deus.